dar início à sessão de análise de modelo de negócio sustentável, com o modelo Tribus. É com grande prazer que chamamos ao palco os consultores. James Himbert, Sebrae. Maria Rita Espina, Anjos do Brasil. Vitor Barros, NOI Labs. E Raquel Carlesso, Unietos. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui, por prestigiar a nossa atividade. Eu vou rapidamente explicar como que vai funcionar a atividade. A gente vai ter, então, uma apresentação de 20 minutos, que vai ser feita pelo proponente, empreendedor. Logo em seguida, a gente vai ter 20 minutos, quando os jurados que estão aqui no palco vão poder fazer perguntas, e ele vai ter a resposta, perguntas e respostas entre os jurados e o empreendedor. Em seguida, eu vou convidar o empreendedor para um café e vocês vão ter a oportunidade de, em grupos, nas mesas, discutirem sobre melhorias e também sugestões e críticas que vocês possam fazer para o projeto. E, durante esse tempo, os consultores estarão circulando pela sala, recolhendo essa informação, para que, então, ao final, já com o empreendedor aqui, a gente consiga dar essa devolutiva. Esse processo é super importante, porque é a hora que a gente consegue ajudar o empreendedor a melhorar o seu projeto. Então, eu conto com a contribuição de vocês para que essa discussão, e é uma discussão muito interessante também para quem está aí assistindo e poder se apropriar desse conhecimento que é tão valoroso, que está sendo passado aqui. Obrigada. E nosso convidado especial, proponente do caso, Murilo Ferraz. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente sabe que, com o professor Michael Porter falando na sala ao lado, a gente tem que fazer muito valer a pena esse tempo nosso aqui, e a presença de vocês aqui já fez valer a pena. Obrigado. A Tribus, ela nasceu sem nenhuma pretensão de se tornar um business. Ela era um projeto chamado Bosque do Futuro, e quando a gente criou esse projeto, a gente tinha tido conhecimento de uma previsão do Banco Mundial em 2008, falando que, em 2020, o mundo só teria condição de produzir alimentos para 2/3 de sua população. Uma projeção de população para 2020 em torno de 8 bilhões de pessoas. A gente tinha um número muito grande de gente aí sem acesso a alimentos, e a gente falava, nesse caso, de um cenário real de insegurança alimentar. A Tribus ela surgiu a partir desse momento, quando a gente estava reunindo um grupo de amigos para montar o que a gente chamou de Bosque do Futuro, que ia ser um bosque onde cada um dos meus amigos ia poder plantar uma árvore. Naquela época, eu estava me formando em medicina e eu ia passar 3 anos servindo na Amazônia. Eu tinha me voluntariado ao Exército e eu queria fazer a residência de ginecologia e obstetrícia lá. Então, como eu ia ficar fora durante 3 anos, eu queria que os meus amigos usassem o meu sítio para usufruir do espaço de lazer que a gente tinha lá, um espaço muito bom. E cada um deles foi lá para plantar sua própria árvore e ter ali uma árvore plantada no Bosque do Futuro, quando a gente viu essa previsão e falou, não, vamos mudar, em vez de ser uma árvore só, vamos plantar comida, vamos plantar árvores frutíferas. Foi quando a gente começou a estudar um pouco sobre árvores frutíferas, e a gente começou a entender uma série de problemas relacionados às árvores frutíferas no Brasil. Uma delas, ele já diz respeito a isso que a gente está vendo hoje acontecendo, né? A gente tem essa previsão, falando que em 2020 o alimento vai estar muito escasso, então toda essa pressão por alimentos no mercado externo traz um aumento nos preços, e isso fazia uma regra normal de mercado, né? A demanda está alta e a oferta está baixa, a gente tem um preço subindo. O problema é que, quando a gente fala de demanda alta e oferta baixa e o produto é comida, isso tem outro nome, isso se chama fome. E a gente vê que o Brasil é um país que tem uma enorme capacidade de produzir alimentos, mas que, com essa
demanda maior no mercado externo, a tendência era que a gente produzisse aqui e isso fosse mandado para o mercado externo, onde a gente tinha altas acumuladas de preço das principais commodities alimentícias, sendo bem mais significativas do que no mercado interno. Então, foi nessa época, eu cheguei em Roraima, o Comando Militar da Amazônia me mandou para dentro daquela areazinha verde que vocês conseguem ver no mapa, que é a reserva Raposa Serra do Sol. Não sei se vocês lembram, mas havia um problema muito sério naquela época das áreas sendo devolvidas aos indígenas. E, com essa devolução das terras aos indígenas, as pessoas que produziam comida por ali saíram daquela área e passaram a produzir arroz e outros alimentos fora da área indígena. Acontece que eu cheguei lá e eu precisava comprar uma casa para morar, para ficar 3 anos lá. Eu queria trabalhar com a área indígena um tempo, e quando eu fui comprar, a única casa que tinha dentro da reserva era a casa de um arrozeiro que falou, não investe na casa, não, investe no arroz comigo. E me levou para sobrevoar aquele arrozal dele, com 5.000 hectares de arroz irrigado, invadindo a fronteira com a Guiana, e ele me falou, esse arroz aqui, você está vendo? Vai ser todo vendido para a Ásia. Então, aquele cenário que a gente projetava quando a gente estava desenvolvendo o Bosque do Futuro, ele já era mais real do que a gente pensava. Ele já estava acontecendo. Eu era médico de família, eu atendia a comunidade rural lá em Roraima. E esse atendimento que eu fazia junto com a comunidade rural me dava a condição de gerar a estatística de que menos de 20% da população de Roraima, daquela região, tinha condição de ter acesso a arroz. Então, aquele arroz todo que era produzido ali, realmente, ele não ia chegar, não ia ter como aquelas pessoas que moravam ali ter acesso àquele alimento. Essa informação foi importante porque ela trazia uma informação mais rápida para a gente. A gente não precisava esperar 2020 para ver faltar comida. Já está faltando comida. Foi aí que a gente volta ao protótipo Bosque do Futuro. Porque a gente lembra que, quando a gente está falando de faltar comida, a gente lembra de uma pressão muito grande pelas principais commodities alimentícias, nesse caso, arroz, soja, milho e trigo. Uma árvore frutífera ela ocupa, em média, 100 metros quadrados de área. Então, são 100 metros quadrados onde você pode plantar arroz, soja, milho ou trigo. Então, a demanda fazia com que essas pessoas que plantavam frutas no passado estavam cortando as suas árvores para poder produzir as principais commodities. E aí, foi aí que surgiu a ideia da Tribos. O nosso protótipo, que chamava o Bosque do Futuro, ele permitia que a gente utilizasse uma área que estivesse inutilizada, que estivesse sendo só pasto, para que ali a gente implantasse um modelo de produção de alimentos onde cada pessoa podia ter sua própria árvore. Qualquer um dos meus amigos podia ir lá e plantar a sua própria árvore ali dentro do sistema. Só que, como eu disse, eu estava em Roraima, e eu queria ver isso acontecendo. Antes de estudar medicina, eu estudei tecnologia em processamento de dados. Eu sei programar um pouquinho de computadores, eu fiz um sistema onde eu podia monitorar à distância o Bosque do Futuro, que era aquele sítio que estava no interior do Rio de Janeiro. Eu conseguia, de Roraima, ver as minhas árvores e as árvores dos meus amigos, criei uma senha para que cada um pudesse ver a sua própria árvore também, e isso foi legal porque virou uma rede. As pessoas começaram a olhar a árvore do outro, curtir, comentar, gerar comportamentos ali dentro que eles já estavam acostumados a fazer dentro de outras redes sociais. Acabou que, com isso, foi atraindo mais e mais pessoas para dentro da rede. A gente não sabe se era só por causa de ter uma árvore através da internet, era uma coisa legal, ou então porque aquilo estava se tornando uma rede social de amigos, exclusiva, de pessoas que pensavam verde. Acontece que era tanta gente querendo que já não eram mais meus amigos, eram amigos de amigos, o próprio conceito de rede social. E esse conceito estava trazendo gente lá, de pessoas do Paraná querendo plantar no meu sítio. Isso não era legal, porque não batia com o que a gente pensava antes, que era, a gente plantava as árvores ali dentro e colocava um técnico para cuidar, e quando as árvores ficavam adultas, esse técnico colhia e entregava as frutas para as pessoas. Com uma pessoa lá do Paraná fazendo parte daquela rede, ficava impossível, porque o que acontecia? Na hora de entregar aquela fruta, ou daquela pessoa vir para o meu sítio passar um final de semana com a árvore que ele plantou, ficava impossível, porque a gente tinha que considerar a pegada de poluição envolvida no processo. Foi aí que a gente começou a estudar um modelo que permitia que a gente levasse o Bosque do Futuro para outros estados e para outras cidades do Brasil, onde quer que existisse demanda. Foi aí que nasceu o sistema Tribos. Ele era um sistema identificador de demanda. Ele identifica onde existem pessoas querendo plantar árvores. Então, você entra no site da Tribos, você vê um mapa do mundo. Nesse mapa do mundo, você clica o país que você quer plantar. Se você plantar na Austrália, igual está no exemplo no mapa, o sistema vai te avisar, nós não temos ainda, você quer plantar em Melbourne, nós não temos um bosque em Melbourne, mas convide seus amigos, use o Facebook, use a rede, convide seus amigos, porque se você chamar seus amigos, com 305 pessoas, se torna viável implantar um Bosque do Futuro em Melbourne. Então, a gente aciona um dos nossos amigos, quando o sistema detecta a viabilidade, porque muita gente está querendo plantar em Melbourne, a gente vai lá e implanta um bosque lá. Se, por um acaso, você não quer esperar juntar 305 amigos para plantar a sua própria árvore, quer plantar num bosque que já exista, o sistema te direciona para o bosque mais próximo. Esse aqui é um bosque que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, e assim é um modelo de bosque. A gente vê uma área aqui,
é uma área de 7,7 hectares, divididas em 770 lotes, cada lote desse com 100 metros quadrados. Cada pontinho desse que vocês veem dentro do mapa é uma área onde já foi plantada uma árvore. As áreas que ainda estão em verde claro é que você ainda pode clicar para plantar. Então, você entra ali, você clica naqueles pontinhos, vê de quem é a árvore que já foi plantada, e você pode escolher também como plantar a sua. Aí você vai ter informações sobre que espécies de árvores frutíferas podem ser plantadas dentro daquele terreno, e aí, a partir do momento que você opta, você vai ver informações a respeito da árvore, quanto tempo ela demora para crescer, quanto ela produz em média, qual é o preço do quilo daquela fruta no mercado hoje. Então, você consegue produzir seu próprio alimento, e tudo isso ainda vendo, através de 15 em 15 dias, as fotos da sua árvore dentro do sistema, acompanhando ela crescendo e tudo. E, no final, quando essa árvore produz, você pode optar por receber suas frutas em casa, ou então você pode optar por fornecer suas frutas para a feirinha virtual, que é onde nós, da Tribos, negociamos as suas frutas com a nossa rede de distribuição. E aí o retorno financeiro disso é seu. Isso que a gente faz. A Tribos ela faz o contrário das outras redes sociais. As outras redes sociais elas virtualizam o mundo real. Né? Você está aqui almoçando, tira uma foto da comida, virtualizou sua comida e põe na rede. A Tribos realiza o mundo virtual. A gente faz o contrário. Você planta lá em cima e a gente planta de verdade para você. Isso aqui é aquela mesma área que vocês estão vendo ali, a gente planta aqui. Ou seja, o que você faz aqui, nosso técnico agrícola que está lá e a nossa equipe vai plantar de verdade para você no nosso bosque do futuro. Ou, se você preferir, você pode ir lá plantar. Então, você vai lá, leva sua família, ensina o seu filho como que é plantar uma árvore, mostra de verdade o que é, botar a mão na terra, cavar ali, botar sua própria árvore no chão e conhecer, quando você for lá, o nosso modelo de associação pomar-horta-piscicultura, que é o modelo mais eficiente e mais sustentável que se tem notícia, principalmente quando se fala em baixas emissões, geração de resíduos zero e, é claro, uma produção de alimento agroecológica, que a gente não está usando nenhum tipo de elemento químico na produção. É um modelo tão sustentável e eficiente que me rendeu o convite para, ano passado, estar lá na Rio+20, fazendo uma palestra na abertura da Rio+20, falando como eu reuni tecnologias da internet para garantir processos sustentáveis e eficientes. Naquela época, eu fui para lá falar no meio daquele monte de gente grande e eu não era nada. Eu sou um médico por formação, por paixão, eu sou um desenvolvedor de sistemas porque eu sou teimoso e eu sou um nerd com um orgulho. Isso é o meu currículo. E, a partir desse momento, quando eu vi que faltava coisa aí, não tinha nada de gestão no meu currículo, eu vi que eu precisava de parceiros. E eu comecei a buscar meus parceiros e vi que, no Incapera, eu encontrei o parceiro ideal, porque o Incapera é o Instituto Capixaba de Pesquisa Agrícola, Assistência Técnica e Extensão Rural. É o melhor instituto de pesquisa agrícola estadual do Brasil hoje, quando se diz respeito à tecnologia e base de dados. Eles são muito bons nisso, e eles ajudaram a gente muito a desenvolver um sistema que unisse tecnologia e agricultura. A Endeavor também foi muito bom para a gente, porque ajudou a gente a enxergar que a Tribos era um business, e que a gente podia atender uma série de demandas que existiam no mercado e que, com o nosso produto, a gente chegava até essas pessoas, a gente conseguia falar, porque as pessoas estavam querendo produzir alimentos de forma sustentável. Isso a gente está falando aqui dentro dessa conferência, em todas as outras salas, o tempo todo está se falando sobre isso. Como produzir alimentos de forma sustentável. Como garantir que o alimento produzido está a uma pequena distância do local onde ele vai ser consumido. Esse é um segundo conceito que a Tribos defende, que é o conceito de comércio justo. É o alimento produzido e consumido a uma distância pequena. Demanda por aumento na qualidade de vida também é inquestionável. As pessoas estão perdendo esse contato com o campo. E quem mora em grandes cidades hoje tem a oportunidade, através da Tribos, de estar ali de novo, de ter acesso. Os nossos bosques são implantados a, no máximo, 30 quilômetros de distância do perímetro urbano de referência. Então, a gente tem condição de devolver essa qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala de negócios sociais, vou voltar, porque a gente gera impacto, e eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do impacto daqui a pouco. Quando a gente fala de impacto ambiental, é a hora de falar para empresas. É o motivo dessa conferência toda. É na hora que a gente fala que a Tribos é um produto que ela gera um valor totalmente diferente para empresas que precisam fazer compensação ambiental. Porque, até agora, compensação ambiental era considerado custo. A partir do momento que você planta no modelo Tribos, você refloresta, mas esse reflorestamento é mais eficiente, porque ele gera retorno de várias formas para a empresa que está plantando. Ele produz alimento no fim da história, que é coisa melhor do que isso. A gente está produzindo, a gente está reflorestando, o manejo é completamente agroecológico, a associação agro-silvo-pastoril é muito boa para garantir uma captação de carbono com eficiência e, ao mesmo tempo, ao final de 2, 3 anos, a sua árvore está produzindo alimento que você pode inserir no seu reflorestamento
refeitório para os seus funcionários, numa ação de RH. Você pode doar aquele excedente de frutas para uma instituição de caridade, fazer uma ação de marketing social. Então, a escolha é da empresa. O que ela quer fazer com aquela fruta que está sendo produzida é um benefício extra que ela recebe da Tribus quando ela planta no nosso modelo. E, a partir daí, a gente foi partir para a certificação do modelo. A gente entendeu que tinha demanda e a gente começou a ser convidado para participar de alguns eventos. O Desafio Brasil, nós fomos os vencedores da etapa Capixaba, é o Desafio Brasil de Startups, e na etapa nacional nós fomos convidados a representar o Brasil no Intel Global Challenge, que foi um desafio muito importante para a gente e que rendeu, a partir dali, convites para participar de um programa de aceleração da nossa tecnologia. Esse convite, esse processo foi, a gente recebeu 5 convites, 2 empresas americanas e 3 empresas brasileiras convidaram a gente para fazer a aceleração. Quando a gente começou a fazer a aceleração, os programas de aceleração são curtos, eles duram no máximo 6 meses. E a gente tinha um produto para testar que dura 2, 3 anos para um ciclo dele. Então, não dava para fazer isso dentro de uma aceleradora. E a gente testou dentro da aceleradora a grande pergunta que passa pela cabeça de todo mundo: como vocês vão fazer para entregar essa fruta? Né? E foi aí que a gente começou a testar um serviço de delivery que levava fruta para as pessoas, colhidas de um lugar até outro, de uma forma que tivesse a menor pegada de poluição possível. Foi aí que a gente criou o Delivery da Tribus. O Delivery da Tribus ele foi criado em cima de uma técnica chamada Running Lean, de um autor chamado Al Shimaria, e a gente fez tudo isso baseado em ciência para startups enxutas. Então, a gente criou um delivery que já tinha público. Então, foi muito bom, porque quando a gente lançou, a gente já tinha clientes. Só que clientes em escritórios, em empresas no centro do Rio de Janeiro, que é onde a gente começou o teste. E, na semana seguinte, aconteceu um evento no Rio chamado GEC, né, o Congresso Global de Empreendedorismo. E, nesse evento, eu vou pedir o Ivan para passar um vídeo. A Endeavor lançou esse videozinho aqui. Por favor, Ivan. O que a gente queria era, de alguma forma, testar se você pode criar um negócio e esse negócio gerar valor para o mundo, ao invés de gerar valor para um cliente. A gente conseguiu entender que a Tribus era business e ela trazia uma alternativa para o mundo. Ela trazia um novo modelo para lidar e negociar com alimentos no futuro. A imagem de fruta como sendo uma chance de ter uma vida mais saudável está dentro da cabeça da gente, talvez desde quando a nossa mãe falava: filho, come essa banana, come essa maçã. A gente tinha um grupo muito grande de pequenos produtores rurais de baixa renda, com árvores já adultas produzindo, que não tinham recursos para colheita e muito menos para entregar a produção, não tinham recursos nem para iniciar uma fase de plantio e depois para escoar a sua produção. A maior parte dos alimentos que a gente consome vem de pequenos produtores rurais, mas eles continuam vivendo de baixa renda. Então a gente queria linkar a pessoa que está aqui comendo com a pessoa que está lá produzindo. E em alguns casos a gente corta 6 intermediários nesse processo. Ou seja, o alimento que você está pagando aqui, do que você paga aqui no fim da linha, chegava muito pouco para o pequeno produtor. Agora, a proposta é essa, a gente consegue fazer um link muito mais direto. Eliminando esses intermediários, a gente consegue remunerar melhor o pequeno produtor e a gente consegue chegar a produtos de qualidade na mesa das pessoas. A gente consegue orientar esse pequeno produtor, com a ajuda de engenheiros agrônomos, de técnicos agrícolas, como produzir aquele alimento de uma forma mais saudável, sem uso de agrotóxicos, com um manejo agroecológico. E muito mais do que isso, a gente vai ensinando aquelas pessoas ou informando aquelas pessoas a quantidade de impacto que aquele comportamento que eles estão tendo de consumir os kits da Tribus gera na vida do pequeno produtor rural. E a tecnologia está aí para isso. Nós vamos usar o tempo todo os mecanismos de rede social e as ferramentas da tecnologia para levar essa informação para o usuário. Ele está sabendo o tempo todo o quanto de impacto ele está gerando, qual a pegada de poluição que foi gerada naquela entrega para o serviço dele. Aos poucos a gente vai linkando, explicando para essa pessoa que aquela fruta que está ali compondo aquela cesta veio do José da Silva, de Petrópolis. Ela veio do sítio do José da Silva. Qual é a família do José da Silva? Quantos filhos ele tem estudando hoje porque a gente está ajudando? Então, a pessoa vai muito mais do que melhorar a sua própria vida, ela vai estar melhorando a vida de outra pessoa através do uso daquele kit, de consumir. Só o fato de estar consumindo aquele kit, ele vai estar sendo informado disso. Baixa o áudio para mim, por favor. Você pode deixar o vídeo, eu só vou... Entendem como isso mudou? Esse vídeo mudou muito. A Tribus antes plantava árvores, a gente era uma empresa de bosques do futuro. De repente,
lança-se um vídeo falando de um delivery que conecta pequenos agricultores aos consumidores. Isso apareceu porque, dentro do nosso programa de aceleração, a gente descobriu que as pessoas não queriam esperar 2, 3 anos para receber a sua própria fruta. Mas a Tribus não podia fazer o milagre de produzir frutas rápido para poder entregar aquelas pessoas que estavam plantando através do site. E a gente descobriu que só no estado do Rio de Janeiro existem 30 mil famílias de pequenos agricultores vivendo de baixa renda. No Brasil inteiro são 3 milhões de famílias que hoje são considerados agricultores familiares, incluídos no Pronaf, mas que vivem de baixa renda. Então, a gente sabia, existe um monte de pequeno produtor que não tem condição de financiar uma produção e, principalmente, de escoar essa produção. Foi quando a gente foi falar com esses pequenos produtores. E a gente descobriu que eles queriam trabalhar com a gente. Eles queriam fornecer o produto deles para que a gente montasse os kits e entregasse no centro da cidade para as pessoas, em escritórios, em casas, residências e tudo. E foi a partir daí que a gente teve essa mudança muito grande. Pode passar para o slide para mim, por favor? Na história da nossa empresa, porque, a partir do momento que esse vídeo foi lançado, na primeira semana, quando a gente focava só em usuários classe A e B, para serem nossos clientes, com 25 a 45 anos, que moravam em grandes centros urbanos, pessoas com... Né, a gente já tinha um perfil do nosso usuário para o delivery, mas ainda não era um delivery social. Não fazia sentido para mim, por exemplo. Não era uma empresa que eu queria chegar na frente de investidores e falar assim, eu vim aqui pedir investimento para um delivery de frutas. Eu não teria esse tipo de orgulho diante das minhas 2 filhas de falar, eu sou um delivery, eu sou um entregador de frutos. Não, a gente quer mudar a forma com que as pessoas lidam com o alimento no futuro. Então, não dava para fazer só aquilo, só ir ali pegar fruta e entregar. Não, a gente queria botar sentido nisso. E foi quando a gente botou sentido que a gente descobriu que a gente podia pagar mais, 60% a mais para esses produtores, é que a gente viu que a gente fazia sentido na vida deles. A gente paga 60% a mais do que eles estão vendendo a frutinha deles na feira em algum outro lugar, mas quando a gente paga isso, a gente está dando insumos, a gente está dando recursos para que eles possam produzir mais e com qualidade. Foi a partir daí que a gente ganhou essa visibilidade na mídia, a gente teve esse monte de aparição em vários veículos aí, inclusive na China nós estamos em 26 jornais e blogs da China falando sobre a Tribus é o Farmville da vida real. Eles estão comparando a gente à fazendinha do Orkut, ao Farmville do Facebook. A vida real, saímos na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. No estado de São Paulo tem um infográfico falando sobre nós como o setor 2.5. Não somos o terceiro setor, nem somos o segundo setor, somos o setor 2.5. Então, E aí, para finalizar, estava no critério aqui da apresentação falar um pouco sobre isso, o Capital Seeking, e os nossos próximos passos. Né? Dia 28 de setembro, nossa empresa se transforma numa sociedade anônima, um momento muito importante para a gente. E hoje nós estamos a gente acabou de finalizar uma rodada de captação com investidores anjo, e ela foi importante para a gente porque nós tivemos uma captação que vai ajudar a gente a implantar os próximos 5 primeiros bosques no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, até dezembro desse ano agora. Nós já temos agora para o dia 21 de setembro, nós vamos plantar um volume bem grande de árvores já para as pessoas que estão com demanda no site. E também esse dinheiro é para a expansão do delivery para a nossa segunda capital, bem possível pela demanda que seja Vitória, no Espírito Santo, mas São Paulo tem surgido aí como uma grande chance de ser a nossa próxima capital, onde vai existir o delivery saudável da Tribus. Com relação à questão ali co-investimento, é porque nós da Tribus já estamos investindo nossos 640 mil e os 400 mil que vão ser focados no trabalho em cima do sistema, na equipe que vai implantar os bosques e também na equipe de vendas, que vai lidar diretamente com as empresas, porque é nisso que a gente descobriu agora no finalzinho dos nossos estudos. A gente acabou de receber alguns pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que ajudaram a gente a enxergar onde é que estavam as forças que a gente precisava aplicar exatamente para poder garantir uma saúde financeira para a empresa, e justamente elas existem em cima das vendas corporativas. Então, ou seja, o nosso produto para empresas que precisam plantar árvores é onde a gente quer trabalhar nos próximos passos. Obrigado a todos.